Entenda que o seu papel é ser Cristo, é ser o Verbo, é ser o reino em movimento, revelando um atributo do Pai, revelando a natureza de Deus, revelando o caráter de Cristo, revelando o discernimento do Espírito Santo. Então, se o seu papel é esse, por que não pegar esse papel, essa função, essa missão que você recebeu de Jesus e imprimir ela em tudo que você faz? E aí, beleza? Bora começar a aula. Hoje a gente vai falar sobre identidade e negócio. Como você descobrir o que você nasceu para fazer. Como você discernir essa identidade, construir essa identidade de forma clara. E como construir a identidade do seu negócio é tão importante quanto o negócio em si. E essa tal de identidade é uma discussão milenar. Muitas pessoas até hoje falam, mas identidade, eu não entendo isso. Como assim identidade, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre identidade. Como você descobrir essa identidade, onde essa identidade está escondida, né? Porque parece que ela está escondida, parece que ela foge. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que todo negócio precisa de uma identidade. E eu vou acrescentar aqui um detalhe que é um destino. Então, quero que você anote isso aí. Todo negócio precisa de uma identidade e um destino. Como assim, Uri? Identidade é um ponto de partida. Destino é um ponto de chegada. Isso. Identidade é da onde eu parto para executar exatamente aquilo que eu preciso executar. É aquilo que define de onde eu estou saindo e para onde eu estou indo. Então, entenda que identidade é o ponto de partida. É onde, por exemplo, quando você traz uma consciência de identidade, é aquilo que o seu cérebro usa para tomar decisões. Imagine que tudo que você for fazer vai gerar uma entrega do reino, vai gerar um ide ao mundo e pregar o evangelho. Para que você consiga fazer isso de forma efetiva, o primeiro exercício que você precisa fazer é construir uma visão consciente de quem Deus é. Yuri, como assim uma visão consciente? É só você fazer um exercício simples. Separe 1 minuto do seu dia hoje. Se possível, assim que acabar essa aula, se possível, dê um pause assim que eu explicar o exercício. Dê um pause aqui e vá fazer o exercício. Pega uma folha de papel em branco, separe 1 minuto e escreva a maior quantidade de atributos da identidade de Deus que você conhece. Escreva em 1 minuto. Talvez nos primeiros segundos, talvez nos primeiros 5, 8 segundos, você vai conseguir escrever bastante. Depois do 10º segundo, é bem provável que a cada 10 segundos você escreva 2. Depois do 30º segundo, é bem provável que a cada 20 segundos você escreva 1. E aí acabou o tempo. Yuri, por que isso acontece? Porque você não tem uma consciência consciente da identidade de Deus. Essa é a consciência, essa é a informação, isso que vai estar no seu papel. É a informação que você tem de Deus, é o conhecimento que você tem de Deus. E a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. O meu povo perece por falta de conhecimento. E aí a gente acha que é por falta de conhecimento, de estudo, de... Não. Falta de conhecimento. Conhecer no original significa ter experiências com. Então é viver uma identidade. É revelar uma identidade. Então dentro desse processo você vai descobrir qual que é a sua consciência
da identidade do Pai. Entenda que quando você descobrir essa consciência, se ela for pequena, ótimo, se ela for grande, ótimo, se ela for média, ótimo, não interessa o resultado que você obteve em números. O que interessa é que agora você tem um ponto de partida. Agora você sabe exatamente qual que é a sua consciência consciente dos atributos de Deus que você revela à Terra. É essa informação que ele usa. E aí no final dessa aula eu vou te explicar como você aumenta essa consciência. Eu vou te passar exercícios práticos para você aumentar a sua consciência da natureza de Deus, dos atributos de Deus, do caráter de Jesus, da presença do Espírito Santo. É a identidade da Trindade, desse Deus triuno. Então, eu quero que você entenda muito bem isso, porque isso aqui é a chave do processo. Grandes empresas, vamos lá, vamos pegar aqui empresas de mercado, como Apple, por exemplo. É nítido, existe uma identidade na Apple. A Apple, o propósito da Apple, identidade e destino. Propósito, identidade e destino. O propósito da Apple é: nós desafiamos o status quo. Como eles fazem isso? Com tecnologia, inovação e designer. E o que eles fazem? Computadores, smartphones, MP3 player, que é o iPod, né? Agora relógios. Então olha só, existe uma identidade. Por que que, olha só, olha isso, presta atenção nisso. Por que que uma pessoa paga entre 6 mil e 7 mil reais num smartphone, num telefone celular? Se ele poderia pagar em torno de 2 mil, 2.500, 3 mil reais num celular que tecnicamente falando é melhor. Que é o celular da China lá, o Xiaomi. Por que que ele paga 7 mil reais? Ele paga quase o dobro do valor que ele poderia pagar em um outro celular que tecnicamente, estou dizendo tecnicamente, é melhor. Tem configurações melhores, o processador é melhor, a câmera é melhor, a quantidade de câmeras, enfim. Por que que ele paga? Porque ela tem uma identidade. E essa identidade conecta as pessoas não aos produtos dela, mas à identidade que ela carrega, a identidade que ela propaga. E aí quando ela faz isso dessa maneira, ela atrai um público para aquela identidade. E aí sabe o que acontece? As pessoas se conectam com aquele propósito, com aquela identidade, e elas compram tudo que aquela empresa oferece. E aí ela nunca mais vai precisar vender nada. Ela só diz assim, ó, todo ano, vou lançar o iPhone 12, vou lançar o iPhone 25, e agora eu vou cobrar 12 mil reais pelo iPhone. E sabe o que vai acontecer? A fila vai continuar cheia. A fila vai continuar lá. Porque o que ela entrega para as pessoas é uma identidade. Ela não está entregando um celular, ela está entregando um estilo de vida, ela está entregando uma identidade. Quando você entender isso, agora vamos levar isso para o reino. Quando você entender isso do ponto de vista de reino, quando você imprimir a identidade que você revela a essa geração, os clientes que vão se conectar com você são pessoas que o próprio Pai quer revelar a elas a identidade dele. Não tem nada a ver com você. Eu vou repetir. As pessoas que se achegarem a você, que se conectarem com você, são pessoas que se conectaram com uma identidade que o próprio Pai quer revelar a essas pessoas, essa identidade que há nele. Então é Ele em você e por meio de você. Por isso que eu afirmo categoricamente que identidade, destino, que é o propósito, não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele e tem a ver com eles.
a quem você vai servir e por quem você foi enviado, ungido. Essa construção tira de você o principal bug que o mundo colocou em você. Sabe qual é? É que você pode todas as coisas. É que você é capaz. Isso é que o mundo faz com você. Ele chega para você e fala: pô, você pode, você é capaz. Deixa eu te dizer, isso é a maior balela do mundo. Porque é Ele em você que te torna capaz de realizar a missão. Sem Ele, você vai fazer infinitamente menos do que você acha, do que você nem imagina que você poderia fazer. É Ele em você, é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Como assim? É quando Ele se revela por meio de uma relação. Deus se revela por meio de uma relação. Ele está interessado em relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Jesus veio restaurar o relacionamento do homem com o Pai. Então, quando você entender isso, imagina você imprimir essa identidade em um produto, em uma empresa, em um negócio, em que todos os clientes, todos os fornecedores, todos os funcionários têm acesso à identidade do Pai. É todo dia, todo mundo que tiver contato com o seu produto, que entrar em contato contigo, começar a ver o Pai, começar a conhecê-lo. Essa é a importância da identidade. Por isso que é tão crucial. Às vezes eu chego em empresas para dar consultoria e a empresa não tem identidade. Na verdade, deixa eu corrigir essa frase. Não é que ela não tem a identidade, ela tem. Mas cada setor tem a sua identidade. É cada um puxando para um lado. É a produção puxando para um lado, o vendedor puxando para o outro, a diretoria puxando para outro. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. E aí é uma confusão, é uma distorção, é uma disfunção tão grande que a empresa quebra. Ela está confusa em quem ela é e para onde ela vai. Quando eu entendi esse princípio que está em nós e também está em nossos negócios, está em tudo aquilo que a gente deve fazer, ficou mais fácil tomar decisões, inclusive dizer não para coisas boas. Uma vez um cara chegou no meu escritório, marcou uma reunião comigo e falou: Yuri, tem um projeto tal, queria apresentar ele para você. Eu tinha um escritório na época, eu falei: vamos lá. Aí ele veio aqui no escritório, ele foi lá do escritório e aí a gente sentou um pouco. Ele me explicou o projeto dele. Eu achei estranho aquele projeto. E aí ele virou para mim e falou assim: mas olha só, talvez você esteja achando estranho esse projeto. E esse projeto, mas ele tem uma parte aqui que é de Deus. Eu falei: é mesmo? Presta atenção. É mesmo? Como é que é? Deixa eu ver, porque até agora eu não vi, né? Não consegui entender onde é que está Deus aí. Porque ele começou a conversa falando assim: Yuri, é o seguinte, eu tenho 150 mil reais para esse projeto, ou seja, ele já me disse o preço. E por que ele disse isso? Porque naquele momento eu estava precisando de dinheiro para pagar salário, 13º de funcionário, uma série de coisas que, né, chega ali em novembro, dezembro, as contas vão lá para cima. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. E aí ele chega, eu estava sem grana, e me chega essa proposta. E aí eu olhei para aquilo, ele me explicou a estratégia, né? Que ele disse, né? Estratégia do céu, isso aqui. E não tinha nada do céu, gente. Nada do céu. Absolutamente nada. Quando ele terminou a reunião, aquela ideia era boa. Aquela ideia era boa. Ele tinha o dinheiro era bom. Era bom. Mas eu olhei para minha identidade e eu olhei para o meu destino. Eu olhei para o meu propósito e falei: se eu pegar isso aqui, vai me tirar
da minha identidade, isso não faz parte da minha identidade. E não vai me levar para o meu destino. Então, se Deus é Deus, Ele não faz as coisas assim. E eu cheguei para ele e falei, brother, eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer o teu projeto, tá? Parabéns e, cara, Deus te abençoe, eu não posso te ajudar nisso. Aí ele, por que você não pode? Eu tenho 150 mil reais, tem um negócio que é de Deus aqui dentro desse projeto. Eu falei, sim, cara, eu vou te explicar mais uma vez. Isso não faz parte do meu propósito. Isso não faz parte da minha identidade, do meu destino. E aí eu expliquei para ele, ele falou, agora eu entendi. Eu falei, então tá bom, beleza? Beleza, obrigado, então, enfim, foi embora. Provavelmente muitas pessoas teriam pego esse projeto. Eu tinha competência para fazer, eu tinha equipe, eu tinha condições, eu tinha tempo, tudo estava corroborando para que aquele projeto fosse perfeito para mim, mas ele só era bom. Ele não era perfeito e nem era agradável. Entende a diferença? Quando você entende essa identidade, quando você entende esse propósito, vai chegar até coisa boa para você, mas você vai conseguir discernir. Cara, isso aqui não é de Deus. É rápido, é simples, o crivo se torna rápido, porque o seu cérebro toma decisões baseadas em uma identidade. E eu sei que Deus não se meteria em lugares como aquela solução iria chegar. Então, mesmo que o inimigo use a própria palavra para justificar, você vai ter discernimento se aquilo é para fazer ou não. Porque foi isso que ele fez com Jesus depois de Jesus ter ficado 40 dias no deserto. Ele usou a própria palavra para convencer Jesus a se jogar de cima do... Ele falou, se joga. Se você é filho de Deus, se joga e Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em segurança. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo vai usar a própria palavra muitas vezes, porque ele tem o conhecimento. Ele é o cara mais antigo que tem na Terra. Já pensou nisso? Satanás é o cara mais antigo que tem na Terra. E ele tem raiva de vocês, sabe por quê? Porque ele é o cara mais antigo, mas ele não é filho. E ele continua sendo um ser transitado e julgado. O destino dele já está selado, porque só existe um que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Já existe, esse fim já está decretado, esse destino já está consumado. Ele foi consumado na cruz do Calvário. Sacou a parada? Então, quando você define essa identidade, esse destino, ou seja, esse propósito, qualquer oportunidade que chegar no meio do caminho, você vai conseguir discernir se ela é de Deus ou não. Porque a oportunidade, a proposta, ela carrega um DNA. E aí você só vai conectar. Cara, o meu DNA, o DNA da proposta, isso casa? E não entra. Não entra. Ela não encaixa. Opa, olha só, encaixou perfeitamente. Meu Deus, isso aqui é de Deus. Porque isso aqui é bom, perfeito e agradável. Agora, não encaixa. Não encaixa. Os princípios e valores não encaixam. Os atributos não encaixam. O destino não encaixa. Yuri, mas você não acredita que Deus pode mandar alguma coisa para impulsionar você para você chegar ao seu destino? Claro, mas Ele nunca vai te tirar do propósito. Ele nunca vai distorcer a identidade para fazer você chegar ao destino. Quem faz isso é o capeta, porque ele tentou economizar tempo. Ele tentou fazer com que ele tenta fazer a gente pegar atalhos, só que atalhos não nos prepara para o destino. Atalho não nos prepara para o destino. Entenda que Moisés, quando atravessou o mar, e o mar abriu, não foi um atalho que Deus deu. Aquele era o caminho que Deus tinha para aquele povo. Aquele era o caminho, não era um atalho. Com Deus não existem atalhos. Existe apenas o caminho, a verdade e a
vida. Então, a gente não está falando aqui só de marca de comunicação, mas a gente está falando aqui de posicionamento e comportamento. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando de posicionamento, é você saber se posicionar, é ter segurança para se posicionar. A maioria das pessoas não tem. Imagina Jesus, cara, Jesus foi tentado 40 dias. E a primeira coisa que o Satanás fez foi o quê? Oferecer para ele comida. Você está com fome, mas se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Transforma aí que eu quero ver, será que você é filho de Deus mesmo? Ele vai questionar. Primeiro questionamento foi em identidade. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. O que Jesus tinha escutado? Este é o meu filho, em quem tenho alegria, em quem me comprazo. E aí vem o Satanás e fala, se tu és filho de Deus, transforma, capacidade, né? Transformar, verbo fazer, verbo entrar em movimento. Então, transformar é a capacidade. Será que você dá conta mesmo de transformar essas pedras em pães? Pães é o que, gente? É merecimento. Será que você merece que ele transforme essas pedras em pães para saciar a sua fome? E aí Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua identidade, na sua conexão com o Pai, revelando quem Deus é, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai do trono de Deus. Algumas versões falam da boca de Deus. Olha só que incrível. Eu acho a tentação no deserto uma aula incrível, incrível de como você vencer com a palavra, com uma identidade. Jesus havia acabado de receber uma frase do Pai que declarava sobre ele sua identidade. Tu és meu filho em quem tem alegria. E isso basta. Você não precisa fazer nada. Você é meu filho em quem tenho alegria. Isso basta. E Jesus se agarra naquela verdade. E logo depois vem o inimigo oferecendo o que é bom, porque pão, com 40 dias de jejum, pão é bom. Talvez até a pedra seja boa. Talvez até a pedra seja boa. E Jesus devolve aquela comunicação em uma palavra. E depois Jesus devolve de novo em uma palavra. Cara, é incrível isso. Então isso é o posicionamento. É você saber se posicionar e escolher por essa identidade, este destino. E esse posicionamento, essa mentalidade vai definir o quê? O seu comportamento. Então, resumindo um pouco o que a gente falou até aqui, por que é tão importante essa identidade? Definir, descobrir o que você nasceu para fazer, o que você nasceu para ser. Né? Primeiro, é que ela define o ponto de partida e o ponto de chegada. Anota aí. Número 1, ela define o ponto de partida e o ponto de chegada. Segundo, se você não tem a identidade, se você não tem um destino, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. E você está aqui por algo específico. Deus quer entregar uma resposta a essa geração da parte dele por meio de você. Deus quer revelar um atributo dele para esta geração, por seu intermédio, fazendo com que isso apareça às pessoas por meio das obras das suas mãos para que o nome dele seja glorificado. Então, se você não tem isso, qualquer destino serve, qualquer lugar serve. Por isso que você precisa definir a identidade. Terceiro ponto, a identidade não está em você, ela está lá em cima. As pessoas falam assim, para você descobrir sua identidade, olha para dentro. Não. Eu afirmo categoricamente. Para você descobrir a identidade, olha para cima. Porque se você olhar para dentro, provavelmente você só vai ver trevas. Agora,
se ele está em você, aí você pode olhar para dentro. Do que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. É isso que a palavra diz. Mas você guarda no coração. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do bom tesouro que há no seu coração coisas boas. Mas o homem mau. Sacou? Então, se você guardar ele, se você guardar a palavra, se a palavra estiver em você e você estiver nele, sereis abençoados. Isso é a palavra, isso é o que a palavra diz sobre você. Então você quer descobrir sua identidade? Olha para ele. Olha para ele. Diz quem ele é. E ele vai dizer para você quem você é. Ele vai revelar a você quem você é. Yuri, mas como assim? Pedrão chega, responde uma pergunta de Jesus. Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos. A primeira é: o que dizem ser o filho do homem? Uns dizem ser Elias, outros João Batista, outros um profeta. E ele fala: e vocês, o que dizem que eu sou? Ou seja, a primeira pergunta é impessoal. A segunda pergunta é pessoal. E vocês que andam comigo, que me conhecem, que sabem quem eu sou? O que dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção. O Cristo é destino. Filho do Deus vivo é identidade. Jesus, o nome Jesus, era um nome comum para aquela época. Mas Jesus, o Cristo, só existe um. Então, quando Pedro revela a identidade de Jesus, Jesus responde a essa revelação dizendo: não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. E da mesma maneira eu te digo: tu és Pedro, identidade, e sobre esta pedra edificarei a igreja, destino. Não é sobre Pedro, é sobre Jesus. Mas Jesus estava dizendo que Pedro haveria de ser alguém que construiria a igreja sobre esta rocha chamada Jesus. Só que Jesus entrega muito mais do que apenas uma identidade. Jesus entrega um destino para Pedro, dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e entregarei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, Jesus entrega para ele uma visão de identidade e destino, ou seja, uma visão de propósito. Como é que Pedro recebeu isso? Declarando quem Jesus era, revelando a Jesus, ao próprio Jesus, e às pessoas que estavam ali, quem Jesus era. Você quer descobrir sua identidade? Então descubra quem ele é. No momento em que você conhecê-lo, ele revela em você, trazendo entendimento, com base nesse conhecimento da sua identidade. Quando você passar a declarar, tendo uma consciência consciente de quem papai é, ele revela a você quem você é, para que você viva e alcance o destino para o qual você foi lançado. Lembra do exercício do papel? Qual que é a sua consciência de quem ele é? Talvez seja muito pequena para saber que ele revela sim, ele tem prazer em alegria em te enviar, ele tem prazer em alegria em te abençoar. Entenda que abençoar não é ter riqueza, abençoar não é ter prosperidade. Abençoar, sabe o que é? É liberar para prosperar. É depois que você começar a semear, é plantar as sementes, fazer essa identidade morrer na terra, essa identidade carnal, essa identidade humana, quando ela morrer e nascer com base na verdade do céu, essa identidade sai para fora. E aí sim você cresce, você prospera e você gera frutos. E ele prometeu que você geraria fruto. Mas desde que essa semente morra no natural e nasça no sobrenatural. Eu acho isso... eu daria uma aula só sobre esse princípio. O princípio da morte e da ressurreição da semente.
Eu daria não, eu darei. Vou até mudar o verbo aqui. Então, a identidade não está dentro, está lá em cima. Quarto, os seus valores definem as suas escolhas. Os valores são determinados pela identidade. Quais são os seus valores? Quais são os princípios que regem o seu comportamento? E a sua consciência, 5, a sua consciência ou inconsciência da identidade define o seu comportamento. O seu cérebro usa informações disponíveis para tomar decisões. Se você tem consciência de quem ele é, se você tem consciência de quem ele é, o seu cérebro vai usar essa informação. Imagina que você recebeu uma notícia ruim, um diagnóstico. Você está com Covid-19. E aí você pode, ai meu Deus, estou com Covid-19. Meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ou não, você pode falar assim, mas eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer. Eu sei em quem tem. Sacou? Porque você conhece a natureza dele, você conhece quem ele é. Tem uma vez que eu estava escutando uma pregação de um pastor, Paulo Borges Jr., ele falou assim, melhor coisa que você pode receber é uma notícia de que, olha, você tem uma semana de vida. É uma visão interessante. Você tem uma semana de vida. Glória a Deus, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, bora pai, tô pronto. Se o senhor acha que eu já completei tudo, tá tudo bem, eu confio suficientemente em ti para saber que você vai cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Cuida deles aí, pai. Pra glória. Ai, eu ri quando ele falou isso. Mas entenda que essa consciência, voltando aqui, mas entenda que essa consciência de quem ele é vai definir o seu comportamento, de quem você é vai definir o comportamento. As distorções de identidade, as disfunções de identidade é que nos levam para longe da presença do Pai. Mas é nós que saímos, tá? Ele não sai do lugar. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Entenda que essa palavra fala do amor de Deus. Deus continua nos amando, mas você pode ir para longe dele, da presença dele, mas ele vai continuar amando você. Você pode fazer o que você quiser, ele vai continuar amando você, mas você não estará na presença dele. E é a palavra permanecerdes em vós e vocês permanecerdes em mim. É isso que a palavra diz. São as duas vias. Então, como que isso influencia um negócio, Yuri? Como que isso influencia o empreender, né? Como que isso influencia, por exemplo, eu sou CLT, eu trabalho numa empresa, como que isso influencia o meu ambiente de trabalho? Entenda que se você tem uma identidade, um destino, um propósito, e você imprime isso em tudo que você faz, se você estiver trabalhando numa empresa, se você for um servidor público, e eu defendo isso categoricamente, que empreendedorismo, empreender não é ser empresário. Você tem um empresário empreendedor e você tem um empresário que não é empreendedor. Tu acredita nisso? Eu já dei consultoria para empresas em que o empresário não era empreendedor, ele só era empresário. Doideira, né? Mas eu também já vi funcionários e servidores públicos que eram empreendedores natos e eles empreendem todo dia dentro do serviço público. Olha que incrível. Eu conheço pessoas que são funcionários de pessoas, de patrões, de empresas que são empreendedores. Eles empreendem em tudo que eles fazem. Eu conheço pais de família que são empreendedores. Que doido, né? Porque você achava que empreender era ter um negócio. Não. Empreender é uma mentalidade que define um estilo de vida. É quem ele é em você e para quem você serve. Essa é a mentalidade que define o comportamento. Então, empreender é esse princípio de mentalidade que define para onde eu vou, o meu estilo de vida. Sacou? Por exemplo, eu fui servidor público durante 2 anos. E aí eu estava lá no serviço público e eu vi um processo lá que eu falei, gente, não é possível que isso aqui não dá para fazer de outro jeito. Aí eu fui perguntar para os antigão. E aí, tudo bem e tal? Por que isso aqui é assim? Ué, é assim. Eu falei, mas não tem como a gente... Porque assim, não tem lógica. Isso foi em 2000 e... De 2000
2003 para 2005. Peraí. Desculpa, 2001 para 2003. Tem um tempinho, né? Nossa. 2001 para 2003, tá? Fiquei 2 anos como servidor público, vi que não era pra mim e vazei. E aí eu fui e perguntei, cara, a gente tá em 2001. 2001. Não é possível que a gente tem que ficar mandando fax. Porque era um processo que a gente tinha que ficar mandando fax, ligava para o cliente, pedia o sinal de fax, mandava o fax, ligava para ele de novo, confirmava, não chegou, chegou ruim, chegou elegível, manda de novo, dá o sinal de novo. Era uma tranqueira. Eu demorava a fazer um negócio 4 horas, um negócio muito simples, eu demorava 4 horas para fazer. Eu falei, mas por que a gente já existia o e-mail? Mas por que é assim? Não é assim. Mas por que não dá para mandar por e-mail? Não dá. Não dá para mandar e-mail. Mas por que não dá? Ah, Yuri, por que não dá? Eu não sei. Para com isso. Eu sempre fui muito inquieto assim, em relação a isso. Eu vi um problema, eu gostaria de resolver. Né? Eu sempre falo, cara, dá para melhorar as coisas. Vamos pensar em como melhorar as coisas. Enfim, o que eu fiz? Eu transformei esse processo, que demorava 4 horas para fazer, em 20 minutos. Enquanto as pessoas faziam isso em 4 horas, eu passei a fazer em 20 minutos. E eu provei por A mais B que a gente ia ter economia de papel, que eu não precisava mais imprimir para mandar por fax, bastava gravar um PDF. Eu provei economia de telefone, eu provei economia de tempo. Foram essas 3 bases do projeto. Eu fiz isso durante 1 mês. O que eu fiz? Presta atenção. O que um empreendedor faz quando ele sabe quem ele é? Eu fiz os 2 processos juntos. Então eu levava 4 horas e eu fazia o mesmo processo em 20 minutos. Então eu fazia a mesma coisa 2 vezes. Enquanto as pessoas faziam em 4 horas, eu fazia em 4 horas e 20 minutos. Porque eu queria continuar obedecendo a lei. Eu queria continuar executando como era para ser executado, mas eu queria transformar aquele processo. Então eu monitorei em um processo paralelo o tempo de resposta daquele processo inicial. E eu mostrei que em 20 minutos, em média, uns demoravam mais, outros menos, mas em média 20 minutos era o tempo que a gente precisava para fazer algo que a gente fazia em 4 horas. A minha chefe ficou maluca, falou, Yuri, incrível isso aqui, sensacional. Bora apresentar para o diretor. Falei, vamos. Aí fui apresentar para o diretor. E cheguei lá, mostrei o projeto todo, economia de papel, etc. Só para você ter uma ideia, a gente chegou a gastar, nesse setor, nessa diretoria, 50 resmas de papel em 1 dia. 1 dia. Você já pensou? 50 resmas de papel em 1 dia. E aí, quando eu apresentei o projeto para ele, e eu esperava dele uma resposta, ele me falou uma frase que ficou marcado para mim e que me fez largar o serviço público. Porque eu passei por acaso, tá? Não foi por querência, não. Eu passei por acaso mesmo. Não foi por acaso, né? Deus tinha um propósito. Mas ele virou para mim e falou assim, Yuri, mas o que a gente vai fazer nas outras 3 horas e 40? Falei, não, eu não estou ouvindo essa pergunta. Você apresenta um mundo pro cara e ele está preocupado com o que a gente vai fazer nas 3 horas e 40 restantes. Eu falei, fulano, vou citar o nome dele aqui, fulano, a gente vai pensar em inovação, a gente vai melhorar outros processos, a gente vai criar coisas novas, produtos novos, serviços novos, a gente vai criar conexão entre as pessoas aqui dentro, a gente vai estudar, vamos fazer cursos, vamos fazer grupos temáticos. Não, Yuri, não, isso não é trabalho. E aí eu falei... E ele falava assim, você sou eu há 30 anos atrás. E na minha cabeça só vinha assim, você vai ficar igual ele mesmo. Quero não, quero não, quero não. E aí eu pedi exoneração. Uma identidade, uma mentalidade define um comportamento. E te faz descobrir se é para você estar ali ou não, se é para você fazer aquilo ou não. Vai te dar esse discernimento. Por exemplo, o Josias.
Ele é meu aluno, ele é meu mentoreado. Ele está no método Elias e ele aumentou em 10 vezes o valor de um contrato, simplesmente porque ele aprendeu quem ele é, identidade e destino, propósito dele. Quando ele se conectou com o propósito, que ele chegou no cliente que já era dele, ele olhou e ele falou: por que que eu não vi isso aqui antes? Ele olhou e falou: cara, já está tudo aqui, olha só. Aí ele chamou o cliente e falou assim: eu posso resolver esse problema aqui para você? Eu posso resolver esse problema aqui para você? Eu posso resolver esse problema aqui para você? O cliente falou: sim, quanto que é? Ele falou: tanto. Ele falou: tá bom, 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Só porque entendeu o propósito, entendeu a identidade e o destino, e entendeu e conectou isso a oportunidades. Ele olhou, já existiam várias oportunidades, mas como ele não sabia o propósito, Isaías 55, ele dá semente ao semeador. Enquanto você não tiver a identidade de semeador, você não reconhece a semente, porque você não é um especialista na semente. Você é um generalista da semente. Então você quer pegar todas as sementes e sair plantando. Mas Deus te fez como semeador de uma semente específica, de uma identidade específica. Então quando você entender essa semente, essa identidade, vai ficar mais fácil para você reconhecer a semente. E fala que ele dá a semente ao semeador, você não precisa fazer nada, basta que você seja. Ser filho te dá acesso à semente. Sacou? A Josiane, mesma coisa. Josiane se conectou com o propósito, se conectou com o pai, descobriu a identidade. O que aconteceu? Ela falou: eu quero fazer tal coisa, que isso aqui eu vou imprimir esse propósito. Só que ela não tinha o equipamento para fazer. E aí ela falou: peraí, quem tem? Quem tem? Ela falou: opa, fulana tem. Ligou para fulano: ô fulano, tudo bem? Você tem aí aquela máquina assim, assim, sabe? Tenho sim, mas tá quebrada. Não tem. É mesmo, é. Ó, mas fulano tá vendendo uma, liga pra ele. Pá, pegou o telefone: ô fulano, tudo bem e tal? Queria saber se você tem tal marca, fiquei sabendo que você tá vendendo. É, tô vendendo quanto? Ah, é tantos mil reais. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Passou 2 dias. A primeira pessoa que ela tinha ligado bate na porta da casa dela. Tuc, 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 tuc. Oi, olha só, deixa eu te falar um negócio. Desde que você me ligou para perguntar se eu tinha máquina, sei lá, tô com um incômodo aqui no meu coração e alguma coisa me diz que é para eu te dar essa máquina. Toma, ela é sua. Aí você deve estar se perguntando: mas Julia, ela estava quebrada. Calma, calma. Ela pegou aquela máquina e falou: uau, Deus está providenciando tudo. Botou a máquina lá e falou: pai, agora eu preciso de um técnico. Chamou o técnico. O técnico veio uma vez, não conseguiu arrumar a máquina. Veio 2 vezes, não conseguiu arrumar a máquina. Veio 3 vezes, não conseguiu arrumar a máquina e sumiu. Passados 2 meses, ela angustiada com aquilo, porque ela não conseguia fazer o produto que Deus tinha mandado ela fazer num sonho. Ela não conseguia fazer, ela veio conversar comigo: Yuri, eu estou angustiada porque eu não consigo fazer o que Deus mandou fazer, porque a máquina está quebrada. E eu fui e perguntei para ela: o que você tem? Ela falou: eu tenho uma máquina quebrada. Como é que Deus me manda uma máquina quebrada? Ô, mano, o que você tem? Será que seu produto não dá para fazer sem a máquina? Não, não dá. Eu falei: dá. Dá, Deus não brinca não, filha. Dá. Põe no Google aí, pesquisa aí. Não achei. Eu falei: então tá bom, então faz o seguinte: sai aí e vai orar. Sai e vai orar pelo seu bairro. Começa a perguntar para Deus a quem que Ele quer que você revele a identidade dele. Sai perguntando, vai andando na rua e vai orando: pai, tô andando aqui, ó. Quem são as pessoas com as quais o Senhor quer falar? Envia a mim, Senhor. Envia o meu produto para casa dessas pessoas, pai. Ora sim, ora com ousadia. Pai, envia a mim, eis-me aqui, pai. Eu quero te servir, pai. Eu estou colocando aqui as minhas mãos à sua disposição. Eu quero cumprir os teus planos na terra, pai. Eu quero ser parte integrante dos seus planos. O que o Senhor quer fazer hoje, pai? Me inclua aí nos teus planos. Eu falei: vai orando. Ela foi orar e tal. E aí, orou, voltou, não escutou nada de Deus. E ela me contando isso depois, ela falou que chegou em casa e ela estava com raiva. Ela falou: eu andei pelo bairro inteiro, orei e Deus não me disse nada. Quando ela pegou o celular dela, que ela falou: eu vou pegar o celular e vou mandar uma mensagem desaforada pro Yuri. Quando ela pegou o celular, que ela abriu o celular, tinha uma mensagem lá no
o WhatsApp dela. Não sei se foi no WhatsApp ou no Telegram. E aí tava assim, para fazer o produto tal, sem costura, você faz assim, 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 assim. Tava a receita. A receita. No meio desse tempo. Eu, Yuri. Eu nem sabia que ela estava orando naquele horário. Mas eu recebi um anúncio no meu Instagram do produto que ela queria fazer sem costura. Só com cola. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é para Josiane, deixa eu mandar para ela. Peguei o link, copiei e mandei para ela. E aí eu fui dizendo para ela como ela fazer. Faz assim, 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 tem essa ideia e tal. Eu fui dizendo para ela. Sem saber que naquele mesmo momento ela estava andando pelo bairro orar. Porque quando eu falei isso para ela, passou, acho que foi no dia seguinte que ela foi e tal. Enfim, não foi no mesmo momento que ela foi andar no bairro, não. Então eu não sabia que ela estava orando. Quando ela pegou o celular para mandar uma mensagem para mim, ela viu minha mensagem. Quando ela leu a mensagem, ela falou, cara, olha só, eu estava orando e Deus já estava fazendo. E aí ela se empolgou com aquilo e tal. E aí o que aconteceu? Uma semana depois, aí ela começou a fazer orçamento de material, de insumo, se colocou em movimento para que aquela identidade fosse revelada. E aí, você acha que até aí foi bênção, né? O técnico liga para ela. Oi, tudo bem? Tô querendo ir aí para arrumar a máquina. Ela falou, então venha. E o cara chegou lá. E aí estava arrumando a máquina e perguntou para ela assim, para que você quer essa máquina? E ela falou sobre o propósito de revelar uma identidade. Sabe o que o cara disse? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Essa máquina vai dar para você fazer a parte grossa do seu produto, mas não vai dar para você fazer o acabamento. Porque essa máquina não é suficiente. Você precisa de uma outra máquina. E aí ela murchou de novo. Ela falou, cara, como é que Deus me dá uma máquina? Ela só pensou, né? Como é que Deus me dá uma máquina quebrada e que não é suficiente para eu produzir o que Ele quer que eu produza? E aí esse rapaz virou e falou assim, mas eu gostei tanto do seu propósito que eu vou te dar a outra máquina. E aquele técnico que foi ali para ganhar um dinheiro, na verdade, foi ali abençoar a vida da Josiane. Entenda, se a máquina não estivesse quebrada, aquele rapaz jamais teria ido na casa da Josiane, jamais teria conhecido o propósito da Josiane, jamais a Josiane teria tido a oportunidade de ganhar a outra máquina. E aí você acha, meu Deus do céu, que história incrível. Calma que ela não acabou. A Josiane, depois de alguns dias, sai de casa para comprar os insumos para produzir o produto. E na loja que ela vai comprar, ela chega lá. Lembre-se da oração da Josiane. Na loja que ela foi comprar, a atendente virou e falou, por que você está comprando tudo isso? Ela falou, porque eu estou começando a produzir um produto tal. E ela falou assim, meu Deus, eu estou precisando de 2 desses. Você pode fazer 2 para mim? Antes da Josiane produzir o primeiro produto, ela já tinha 2 encomendas. Tudo porque alguém entendeu a identidade do Pai e entendeu a sua identidade nele, quem ele é nela, definiu tudo que ela podia fazer, tudo que ela podia fazer e como ela ia fazer, entregou para ela experiências sobrenaturais e ela ainda está levando. Você precisa ver a embalagem, a carta que ela escreveu para essa cliente. Tu não tem noção. Isso é revelar o Pai por meio do empreendedorismo. A gente não está falando de dinheiro aqui. A gente está falando de propósito, de reino. Mas a gente também está falando de ser abençoado financeiramente. Porque é justo sim, digno ao trabalhador de seu salário. Ele é provedor da sua vida. Sacou? Tudo por entender uma identidade. E aí a maioria das pessoas, elas sempre ficam assim, Yuri, mas eu não consigo descobrir minha identidade. Deixa eu te falar, você está procurando no lugar errado. Faça só isso que eu te disse, faça como Pedro. Declare quem ele é. E descansa, brother. Descansa.
Declara quem ele é. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és, tu és. Daqui a pouco ele vai falar assim: e tu és meu filho amado, ninguém tem uma alegria. Sobre esta pedra edificarei a igreja. E tu és Pedro. E tu és, tu és, tu és, tu és, tu és. Olha para ele. Declara quem ele é. Yuri, mas Deus não me fala nada. Deixa eu te falar, ele sempre fala. Sempre fala. Você que me escuta. Eu vejo muitas pessoas falando isso e eu falo assim: Massa, me fala aí, como é que é o seu período de oração? Ué, todo dia eu oro, todo dia você ora. Massa, como que ele é? Ué, Yuri, eu oro. Me fala, como que é? Ah, eu falo: Senhor meu Deus, não, quero saber a sua oração. Eu quero saber como é que você ora. Você ora ajoelhado, você ora sentado, você ora deitado, como que você ora? Aí Yuri, eu oro todo o tempo, sem cessar, ótimo. E aí, me diz como é que é. Yuri, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Quanto tempo você para escutar e para de falar? Deus, ele respeita. Existe um atributo em Deus, que ele respeita você. A oração é um diálogo. Se você só tem tempo para falar na oração e não tem tempo para ouvir, ele queria até dizer, mas ele deve ter falado assim: nossa, quando eu ia falar, ela levantou. Deve estar sem tempo, né? Deve estar com pressa. Eu entendo, minha filha. Ele sempre fala. Sempre fala. Às vezes é você que não aceita o que ele está dizendo. Ou às vezes é porque você não está dando tempo para ele falar. Você está falando o tempo inteiro. Você está pensando o tempo inteiro. Você não consegue parar para ouvi-lo. Você sempre vai à presença do Pai. Você sempre vai à presença do Pai com uma petição, com um papel escrito, cheio de coisas escritas. Vá com um papel em branco hoje. Faça uma pergunta para ele. Fala: Pai, o que o senhor quer falar comigo hoje? O que o senhor quer falar comigo hoje, Pai? Tá aqui, ó, meu papel tá em branco. Eu vou ficar aqui quietinho. Não travou não, tá? Eu tô aqui. Entendeu? Ah, mas eu já olhei para dentro e não consegui ver nada ainda. Então olha para cima. Olha para cima. Olha para quem ele é. É a única maneira de você descobrir sua identidade. É ele em você. Ele em você. Simples assim. Simples assim. Ah, Yuri, mas isso é o meu propósito, a minha identidade tem a ver com algo que eu gosto. Deixa eu te falar, não tem. Talvez o que você goste é algo que você vai fazer por um hobby, por exemplo. Ah, eu gosto de cantar. Talvez seu propósito não seja cantar. Talvez cantar seja a forma de você servir a Ele, servir a sua igreja, servir aos seus irmãos no ministério de louvor. Mas as pessoas confundem muito isso. Algo que você gosta de fazer é algo que muitas vezes vai ser um hobby, um tempo de descanso, um tempo de renovo. Mas talvez esse não seja o seu ofício, não seja a sua profissão. Agora, ele sempre vai usar os talentos que ele te deu, para que o nome dele seja propagado, porque você é bom nisso, você aprende rápido nisso, e ele tem pressa. Então não é simplesmente olhar para dentro, estabelecer o propósito em algo que você gosta. Não, talvez seja até em algo que você não gosta. Mas é isso que ele quer. E aí você vai ter que aprender a obedecer. Moisés é comissionado por Deus para libertar o povo e ele fala: não dou conta de fazer isso aí não. O propósito geralmente, inicialmente e eternamente vai ter que gerar em você uma sensação de incapacidade. Por quê? Porque você nunca vai se achar capaz de fazer algo que Deus planejou para você fazer. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade dele tem que ser maior do que a minha vontade. A minha vontade nunca vai ser suficiente, a minha disciplina nunca vai ser suficiente, a minha força, a força do meu braço nunca vai ser suficiente. É só ele em mim que torna isso suficiente, porque ele é suficiente, não sou eu, é ele que é suficiente.
Então, para a gente encerrar aqui de forma definitiva, como que eu faço isso? Primeira coisa, olhe para cima, crie consciência de quem ele é e declara isso em fé, para gerar fé em você. Porque existe uma informação hoje desse desconhecimento de Deus, ou talvez de um conhecimento limitado. Então você precisa gerar fé nessa nova identidade. Como que você faz? Olha para quem ele é, declara isso em fé, para você criar essa consciência, encher o seu coração. Yuri, de forma prática, como eu faço isso? Anota aí, passo a passo, tá? Número 1, pegue um louvor. Isso, pegue um louvor que você gosta. Pega um louvor que você gosta, coloca ele para tocar no fone de ouvido aqui, ó. Coloca para tocar no fone de ouvido. E toda frase do louvor, você declara um atributo dele. Transforma a frase em um atributo. Como assim, Yuri? Tu és o Deus dessa terra. Então, tu tens comando sobre a terra, Pai. O domínio está nas tuas mãos. Ou seja, eu ouvi o louvor e eu declarei um atributo, eu declarei uma identidade. Você vai ver que a primeira vez que você fizer isso, você vai ter dificuldade. Na segunda vez, você vai ter menos. Na terceira vez, menos. E aí, cada vez mais que você for fazendo, cada vez mais você conhecendo e prosseguindo em conhecer, o que vai acontecer? Você vai ganhar em consciência de quem ele é. E isso vai aumentar a sua fé, porque você está declarando para os seus ouvidos ouvirem. Vocês não têm noção de quanto isso muda a sua mentalidade. Yuri, mas eu tenho dificuldade com isso. Comece a anotar. Comece a pegar a letra visível e transformar essa letra num papel. Depois coloque para ouvir e quando fala você lê o papel. E declara, fala, diz para ele. Apresente às suas circunstâncias quem seu Deus é. Recebeu um diagnóstico de Covid, fala assim, Deus, mas tu és um Deus que cura, que sara, que restaura, que liberta. Você está dizendo, circunstância, tu não tem noção não. Olha quem é meu Deus, olha quem ele é, foi o que Daniel fez em Daniel 2, depois você olha lá. Olha quem ele é. Agora, se você não tem consciência dessa identidade, como é que você vai declarar a sua circunstância, quem o seu Deus é? O seu cérebro vai olhar e vai achar que isso aqui é o seu Deus, que é isso aqui que define quem você é e para onde você vai. Declare-o. A palavra diz assim, ó, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deus te abençoe. Grande abraço. Amo você. Bora! Levanta e anda.